Hoje nós vamos ver um pouco dos resultados da Cielo, nós vamos ver como que está sendo o crescimento desses resultados, vamos ver como foi a performance do quarto trimestre de 2022, fazer nossas projeções de dividendos e preço-teto, e no final do vídeo eu vou falar para vocês como está minha rentabilidade investindo nas ações da Cielo e quanto a gente precisa ter investido para ter uma renda de R$ 1.000 ao mês. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like. Então a Cielo acabou de apresentar o resultado dela, teve um lucro recorrente de 1,5 bilhão em 2022, que foi um resultado muito bom. Se a gente olhar só para o quarto trimestre, ela teve um crescimento de 63% em relação ao quarto trimestre do ano passado, do ano de 2021, teve um lucro de 490 milhões. E com relação aos destaques, nós temos então esse lucro líquido recorrente de 490 milhões no quarto trimestre de 2022, registrando um crescimento de 63% sobre o resultado reportado no quarto tri de 2021, e esse é o sexto trimestre consecutivo que a companhia vem apresentando crescimento nos resultados, o que é excelente. Isso aqui se deve muito ao aumento da receita, controle de custos e venda de uma participação que a Cielo fez que só dava prejuízo para ela, dava um prejuízo de 200 milhões de reais por ano. Então, só dela se desfazer dessa operação, ela já teve uma melhora considerável, fora que ela recebeu um valor excelente pela venda, ela vendeu muito bem esse ativo no exterior, e ela coloca que o crescimento ela é sustentado por melhorias no resultado operacional. O EBITDA recorrente de 1,1 bilhão, uma alta de 40% sobre o quarto tri de 2021, que esse resultado ele se beneficiou do crescimento do volume capturado. Como a gente sabe, está tendo uma inflação muito alta. Quem usa cartão de crédito sabe que praticamente a cada mês você está pagando uma fatura mais alta, e foi assim nos últimos meses, então isso beneficia muito a Cielo. Uma recuperação no yield de receita, um contínuo controle de gastos, melhora no desempenho da catena. Então tudo isso culminou nesse resultado que é muito bom. Então mostra que a companhia está melhorando na sua geração de valor. Isso inclusive é uma das bases do EVA, né? A gente sabe que a gente tem o capital de giro e o controle de custos. Se a gente quiser melhorar o EVA de uma companhia, a gente tem que aumentar a receita e diminuir os custos. Com isso a gente vai conseguir ter um maior EVA, que é a base da minha estratégia de investimentos, que é excelente. Para mim, que sou investidor, está de acordo com a minha estratégia, mostra que a companhia sabe muito bem o que ela quer fazer, que é melhorar o seu retorno sobre o capital investido, que é a principal forma da gente avaliar se uma companhia gera ou não valor. Com relação às receitas líquidas da Cielo Brasil, cresceram 22% sobre o quarto trimestre de 2021, que é muito bom, é aquilo que eu estava falando para vocês. Para ela melhorar o EVA, ela tem que crescer a receita e controlar, ou pelo menos manter os custos. Quando a gente olha para a evolução da empresa, isso aqui já são dados atualizados, se a gente pensa na companhia de 2020, porque até 2019 a história da Cielo era uma, depois de 2019 ela já tendo se ajustado ao jogo que ela tem que jogar, então a gente está vendo uma outra companhia. A receita está mais ou menos constante, está diminuindo um pouco, que é ruim, porque ela deveria estar crescendo essa receita. Isso aqui está acontecendo muito por conta dela estar perdendo clientes, o que é o principal ponto negativo da Cielo. Porém, ela está melhorando muito as suas margens com os clientes que ela tem. Então, mesmo perdendo um pouco de cliente, o que é ruim, né, que ela está perdendo share, ela está rentabilizando muito mais o capital próprio dela. O EBITDA saiu de 2 bi para 3,8 bi, que é ótimo, mostra que a companhia está gerando muito mais caixa. E o lucro líquido ajustado saiu de 631 milhões para 1,4 bilhão nos últimos 12 meses, isso aqui já considerando esse resultado de hoje. O lucro projetado, se ela deu 460 milhões e ela está tendo crescimento do lucro, então se a gente analisar um lucro de 490 milhões, a gente vai chegar no lucro de 1,9 bilhão. Eu acredito que esse valor pode ser maior, tem grande chance, mas mesmo assim eu vou fazer uma previsão um pouco mais conservadora, até porque é uma previsão, né, tá sujeita a erro, então a gente tem que sempre jogar isso aqui de uma maneira conservadora. O payout médio da Cielo é de 60%, então a gente teria 1,1 bilhão para os próximos 12 meses em dividendos. Dividindo isso pelo número total de ações, a gente vai chegar no dividendo projetado de 43 centavos por ação. Com isso, se a gente aplicar o critério do Décio Bazin, que é um critério que bate o mercado, se você replicar a estratégia de investimento dele, com certeza você vai bater o mercado no longo prazo. Nós dividimos esse dividendo projetado por 6%, vamos chegar no valor que é o preço teto. E no caso da Cielo, o preço teto, o preço máximo que a gente poderia pagar para ter uma remuneração mínima em dividendos de 6% é 7,21. E se a gente calcular a margem de segurança, a gente vai ver que a margem de segurança de se investir nela hoje, em relação à cotação do preço teto, a cotação de 5,29 em relação à cotação de 7,21, a gente vai chegar numa margem de segurança de 36,38%. O ROIC da Cielo dos últimos 12 meses é de 10,12, o que é ótimo, o retorno sobre capital
aplicado na companhia. Eu acredito que esse ROIC vai crescer um pouco porque ela está controlando os custos e melhorando as receitas. Provavelmente a gente vai ver esse ROIC melhorar um pouco. E o Earning Yield aqui já é um Earning Yield projetado, porque ela já diz que deu 1.1 bi de EBITDA recorrente. Então, se eu projetar que ela vai ter 4.4 bi de EBITDA, ela teve 3.8, então é totalmente normal, visto que a empresa já reconhece que é um resultado recorrente em relação ao valor que eu tenho que pagar para comprar toda essa empresa, incluindo a dívida da Cielo, né, que é uma dívida de 3.2 bi, se a gente excluir o caixa, a gente vai chegar num earning yield de 21,77%, que é a forma como o mercado olha para essa companhia. Se a gente excluir a dívida, colocar só o valor de mercado, esse earning yield vai dar maior ainda, e muitos players não consideram a dívida, então com certeza, pensando no earning yield, a Cielo está muito barata, principalmente se a gente excluir a dívida, que vai favorecer bastante o investidor estrangeiro comprar as ações, visto que é uma empresa muito líquida, que ele pode entrar e sair facilmente, então vai dar muita confiança para ele fazer essa operação, e muitos players utilizam essa métrica para comprar ações. E agora eu vou falar com vocês um pouco mais sobre o meu método de seleção de ações, que eu já comentei em alguns outros vídeos. Eu utilizo o índice de prioridade de aporte, que nada mais é do que uma equação onde eu considero o EVA, o Earning Yield e a margem de segurança. Para o EVA, que é uma métrica de geração de valor da empresa em relação ao capital que ela tem investido, eu dou um peso de 50%, porque é aqui que eu encontro o maior valor, é as companhias que geram mais valor. O Earning Yield eu dou um peso de 45% e a margem de segurança eu dou um peso de 5%. E com isso eu chego nesse índice aqui e posso comparar de maneira objetiva todas as empresas que eu acompanho e ver qual aqui está com o maior índice de prioridade de aporte. No momento a Cielo está com índice de prioridade de 9,18, não é das ações que está com o melhor índice de prioridade de aporte, então por isso que eu não estou aportando nela nesse momento. Eu acho que a companhia está barata. Se ela continuar crescendo os resultados e manter as cotações, ou se ela tiver uma queda nas cotações, esse índice aqui vai aumentar, e aí eu vou voltar a aportar na empresa. Então no momento eu não estou aportando, eu tenho uma posição na Cielo, vou mostrar para vocês no final do vídeo, mas no preço atual, devido à minha estratégia de investimento, ela não está sendo a ação recomendada para aporte, mas eu acredito sim que a companhia está barata, e até por isso que eu estou mantendo ela em carteira. Se a gente compara com outras empresas do setor financeiro, a gente tem o Banco do Brasil com 16,27, a Itaúsa com 10,32 e a UI Soluções, que é uma empresa que está no meu radar. O índice de prioridade dela está muito alto, então eu tenho acompanhado bem de perto a UI. E algumas outras empresas aqui só para vocês terem uma noção, a termos de comparação, seguindo essa estratégia de investimento que eu estou demonstrando para vocês, que é a que eu utilizo. Comecei tem pouco tempo e já estou tendo bons resultados, né? Claro que eu preciso de um espaço de tempo maior testando essa estratégia, mas estou bastante convicto de que ela bate o Ibovespa, porque se a gente usar o critério da margem de segurança isolado, que é o critério do Desbazin, a gente vai bater o mercado, ele já estudou e já viu isso. Se a gente estudar o Earning Yield isolado, ele bate o mercado, que é o livro do Joe Greenblatt, ele também já fez estudos de mais de 200 anos de bolsa, e se você usar esse único indicador, você vai bater o mercado. E o EVA, que também com certeza bate o mercado, é o melhor método para você selecionar ações, é entender quanto que realmente essa companhia agrega em valor ao custo de capital, só que ele é um pouco mais complexo e na minha equação ele tem um peso de 50%. Se a gente olha para o payout da Cielo, ela tem um payout médio de 61%. A gente vê que em 2022 ela está replicando isso, ela fez a distribuição de 62% até o momento. Isso aqui está desatualizado em relação ao resultado que saiu hoje. Então, nos próximos dias, o Status Invest deve estar atualizando com certeza. E a gente vai chegar num lucro líquido para o exercício de 2022 de 1,5 bilhão. E provavelmente amanhã ela já deve fazer um novo anúncio de dividendos. Lembrando que amanhã ela vai realizar o pagamento do dividendo, do último dividendo que ela já anunciou. E ela já vai anunciar outro com certeza, porque a Cielo ela tem a característica de reportar o trimestre e fazer o anúncio de um novo dividendo. Então, eu acredito com muita força que amanhã ela deve, ou nos próximos dias, né, ela deve estar anunciando um próximo dividendo referente ao quarto trimestre de 2022. Quando a gente faz nossa projeção de dividendo e preço-teto, então se ela distribuir 60% do lucro líquido, pensando nos próximos 12 meses, onde ela vai dar um lucro de pelo menos 490 milhões em cada trimestre, a gente viu que o resultado dela está crescendo, então é totalmente possível que ela faça isso. A gente tem um lucro líquido projetado de 1,9 bilhão, e fazendo o pagamento de 60% desse lucro, a gente chegaria a 1 bilhão 176 milhões de reais distribuídos em dividendos. Se a gente divide isso aqui
pelo número total de papéis, a gente chega no dividendo projetado de 43 centavos, como eu já mostrei para vocês. Aplicando a margem de segurança e o preço teto, a gente chega num preço teto de 7,21 e uma margem de segurança de 36,3%. Então a gente viu que a Cielo ela vai provavelmente fazer pagamentos em maio, agosto, novembro e dezembro. A gente precisaria hoje ter investido R$ 147.348 para a gente poder comprar as 27.906 ações, que pagando esse dividendo que a gente está projetando de 43 centavos por ação, daria uma renda anual de R$ 12.000 apenas com dividendos. Dividindo esse valor por 12 meses, a gente teria uma renda mensal com a Cielo de R$ 1.000 por mês. No momento, o yield projetado da Cielo está de 8,1% e a cotação de 5,28 no dia de hoje. Então a gente viu que tem algumas empresas que estão com números mais interessantes se a gente realizar essa mesma projeção, e é muito por isso que minha estratégia ela não está apontando a Cielo como uma prioridade. Claro que é uma empresa que está melhorando, está crescendo, mas o preço importa muito. Se ela apresentar melhora contínua de resultados e o preço se manter, o que é muito difícil, eu vou voltar a comprar ela. Mas aplicando essa estratégia, a gente vai conseguir comprar boas companhias baratas, né? Não companhias que estão apresentando crescimento atrás de crescimento, porque o mercado vai acompanhar elas muito de perto. Então, geralmente, o que a estratégia aponta é quando uma companhia está em recuperação. Então, ela já está dando bons resultados, mas o mercado ainda não está demonstrando confiança. Então, ela é capaz de capturar isso, ela captura essa recuperação, que muitas vezes está dissociada da cotação, e com isso a gente consegue fazer bons negócios aplicando esse índice de prioridade de aporte. E agora, mostrando para vocês o meu retorno com as ações da Cielo, eu tenho um total hoje de 5.400 ações, o preço médio foi R$ 2,25 e o total que eu gastei para montar minha posição foi de R$ 12.250. No momento as ações estão custando R$ 5,31, então eu tive uma valorização nesses últimos 14 meses de 136% e eu já recebi de dividendo, como vocês podem ver aqui, R$ 1.688. Por que esse valor está diferente do valor total? Porque teve um momento que eu tive um termo de Cielo de mais 4.000 ações e nesse momento eu fiquei tendo uma posição um pouco maior, o que resultou num dividendo maior. Então se eu diminuir esse dividendo, deixar só as 5.400 que eu tenho hoje, até porque eu já liquidei esse termo, eu não tenho mais essas ações, eu realizei o lucro quando estava ali por volta de R$6, foi uma operação muito bem sucedida. Se a gente olhar hoje, provavelmente no longo prazo vai ter valido mais a pena segurar as ações, eu não tenho dúvida disso, mas na hora eu estava precisando realizar esse termo por conta de risco, estava uma posição muito grande na minha carteira, então eu diminuí e poderia até recomprar elas hoje, mas eu não vou fazer isso porque eu estou comprando outras ações, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, que estão com um índice de prioridade melhor do que o da Cielo. Então a rentabilidade total está de 150%, se a gente considerar os 14% de yield on cost que eu já recebi, esses R$ 1.600 de dividendos em relação à posição que eu montei, e mais 136% de valorização. Então, até o momento está sendo uma bela história com a Cielo, eu espero que continue assim. Não vou me desfazer das ações, porque é uma boa empresa, está em crescimento, apesar de ela não estar com um índice de prioridade melhor, mais favorável no momento, ela pode ficar. Então é uma ação que eu acompanho, eu não preciso ficar vendendo as ações, eu só compro a que está com o melhor índice de prioridade. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve para você não perder mais nenhum vídeo, mais nenhuma análise. É isso, tamo junto, muito obrigado.